Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos aqui para mais de uma de nossas videoaulas. A nossa aula de hoje é sobre a introdução à teologia, um tema muito importante. E nesse tema a gente vai tratar de algumas coisas muito interessantes, como o conceito da teologia, a definição que alguns deram para ela, em que momento da história, surge a teologia, em que contexto ela se encontrou nos seus primeiros momentos em que ela surge, quem foram as primeiras pessoas a falar sobre a teologia e como esse termo, essa palavra teologia, ela foi introduzida dentro do cristianismo. Então, a gente nota que falar sobre a introdução à teologia é também tratar do seu início, da sua origem. Na introdução, o que é que nós temos? Nós temos que os primeiros cristãos que pertenceram à igreja primitiva, aqueles que eram discípulos de Jesus, começando ali pelos apóstolos, aqueles primeiros cristãos, eles eram pessoas que já possuíam um conhecimento da Escritura que existia naqueles dias. Qual era a Escritura que existia naqueles dias? Era o Antigo Testamento, era a lei de Moisés, era o livro dos profetas. Então, todos aqueles cristãos que nasceram ali dentro da comunidade israelita, eles já eram pessoas dotadas desse conhecimento escriturístico. Por que isso? Era a cultura que já havia dentro do judaísmo. A cultura judaica, ela nos mostra que o judeu é aquela pessoa que é dada ao estudo da lei, ao estudo da escritura. Então, era cultural todo cidadão israelita ter o ensino da escritura sagrada. Logo, aqueles primeiros cristãos, ou aqueles primeiros judeus, quando se tornam cristãos, era natural que eles já se tornavam cristãos conhecedores, pelo menos do Antigo Testamento, e agora passariam a ter um conhecimento mais ampliado, onde eles iriam agora se debruçar naquilo que Jesus estaria ensinando para ele, sobre a nova aliança, o Evangelho. Então, essa cultura aí dos judeus, ela foi boa. Por quê? Porque fez com que os judeus, os primeiros cristãos, fossem aquelas pessoas dadas ao estudo da palavra. Então, quando eles abraçam aí o cristianismo, eles também abraçam aí o estudo da palavra, o estudo do Evangelho. Então, o que é que a gente percebe? Que a igreja ela foi crescendo ali dentro do território israelita, com essa cultura aí, com essa cultura da palavra, do estudo da palavra de Deus. E é claro, com o avanço da igreja, porque ela vai avançando, ela vai saindo de dentro do território judaico, a igreja vai levando também essa cultura do estudo da palavra de Deus. Então, quando a igreja sai de dentro da comunidade de Israel e vai para as nações vizinhas, para outros povos, também é levado essa cultura do estudo da Escritura, da palavra de Deus e, no caso ali, do Evangelho de Jesus. Então, o que é que a gente vai perceber com o decorrer do tempo? A gente vai perceber que, com o passar dos anos, com esse avanço da igreja, muitas teologias vão surgir no meio dos cristãos. E algumas dessas teologias, elas são falsas, porque elas não vão seguir os critérios, as ferramentas necessárias. Então, automaticamente, essas teologias falsas vão surgindo como forma de heresias, ensinamentos contrários àquilo que já existia. Então, vai ter a necessidade de surgir quem? Os apologistas. Então, os apologistas da igreja vai surgir também nesse período aí, onde eles vão ter que produzir muito conteúdo teológico para combater aí as falsas teologias que começou a surgir.
Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que a igreja, ela começou dentro do ensino da palavra de Deus, ela começou se debruçando aí na palavra do Senhor, ela iniciou dentro dessa cultura judaica do ensino, ela vai sair de Israel, ela vai levar essa cultura da leitura da Bíblia, da leitura da Escritura, no caso, né? Porém, vai surgir também muitas teologias, e nem todas dessas teologias elas vão estar de uma forma correta. Logo vai ter a necessidade de surgir aí alguns teólogos nessa linha de apologistas, né? Que de defesa, né? daquele corpo doutrinário já existente, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Então, a história da igreja ela vai mostrar que esse fenômeno aí, que é o tempo que surgiu as falsas teologias, as primeiras falsas teologias dentro do cristianismo, né? Surgiu no 2º século. A partir do 2º século é que vai surgir essas falsas teologias. Por quê? Porque eles vão se deparar com temas um pouco complicados, um pouco complexos, que é o caso da divindade de Jesus, a doutrina da Trindade, né? Que elas vão passar a ser questionadas, né? De uma forma teológica, né? Por esses teólogos aí que acabaram trazendo uma falsa teologia em volta desses dois temas. Então, nesse período aí do 2º século, também vai surgir, né, muitos teólogos bons, como Tertuliano, né, onde eles vão combater, vão escrever cartas e livros, né, combatendo aí essas falsas interpretações, né. Então, esses expositores, vamos dar o exemplo de um deles, né, do século III aproximadamente, século II, século III, ano 300 depois de Cristo, o Ário. O Ário foi um desses que pegou o tema da divindade de Jesus e trouxe a sua própria teologia em relação a esse tema, né? A sua teologia foi condenada pela igreja, ou pela maioria do concílio da igreja, né? Onde ele trata aí da pessoa de Cristo como uma mera criatura, né? E não como Deus. Então foi necessário aí surgir vários escritos apologistas, né, em volta desse tema, combatendo aí essa heresia. Então, o que nós notamos? O que nós notamos é que é importante o estudo da palavra de Deus, o estudo teológico, ele é de suma importância, só que ele precisa ir no viés correto, né? Ele precisa ir das ferramentas corretas para que a pessoa possa produzir uma teologia de responsabilidade, né? Então, o que é que a gente vai ver agora? Que apesar do avanço teológico da igreja, né, ela avançou muito nessa questão do ensino da palavra de Deus, por muitos séculos, né? Porém, chegou um momento aí da história da igreja, século XIII, mais ou menos no ano 1220, 29, por aí depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana já tinha ascendido, né, ao Império Romano, e ela resolveu, a liderança na época resolveu proibir aí o estudo da palavra de Deus, o estudo da Bíblia, né, aos leigos, ao povão, né, às pessoas de um modo geral, com exceção de alguns como os padres, né, as lideranças da igreja, os seminaristas, né? Então, quem ia ao seminário tinha acesso ao estudo da Bíblia Sagrada, né? Poderia ali produzir a sua teologia dentro daquilo que o catolicismo estabelecia, né? Mas, se não, ninguém tinha acesso à palavra de Deus, ninguém tinha acesso ao estudo da Escritura, ninguém tinha acesso a uma Bíblia, né? Então, de um modo geral, é o que a gente vai perceber, né? Que após essa proibição, a palavra de Deus, a Bíblia, ela só vai ser exposta agora, ser liberada, né, para as pessoas ter acesso para ler e tirar suas próprias conclusões a partir do século XVI, né? Quando Martim Lutero ele faz aí o que a gente chama de reforma protestante, né?
partir de 1516. Então aí a Bíblia agora pode ser lida, né, por qualquer pessoa. Vai ser começar a reprodução dessas Bíblias também. Então, a partir de então, os cristãos vão ter acesso novamente aí à palavra de Deus e também produzir, né, a teologia propriamente dita, né? Então, porém, nos dias atuais, do qual nós vivemos hoje, né, que é um período de pós-modernidade, né, o estudo da teologia ela tem sofrido uma rejeição, né? E é uma rejeição grande, uma rejeição intensa aí por parte dos cristãos, pelo menos aqui no Brasil. O que é que a gente vai perceber, né? A gente vai perceber que com a reforma protestante, muitos cristãos vão realmente se dedicar à leitura da Bíblia, vão realmente se dedicar ao estudo da palavra de Deus, né? Isso vai fazer com que muitas pessoas venham se destacar, né, por causa desses estudos, né? Porém, alguma coisa vai acontecer para que hoje, no período que nós vivemos hoje, nos dias atuais, a teologia que muito foi apreciada no passado, agora ela vai sofrer uma rejeição, uma discriminação, né? Por isso que é muito comum hoje a gente ouvir também expressões do tipo: a teologia é coisa do homem, a teologia esfria o crente, né? É muito comum a gente ouvir essas expressões hoje, né? Então, por que veio essa aversão, né, à teologia, essa discriminação ao estudo da Escritura Sagrada, né? Então, a gente vai perceber que essa aversão também trouxe, né, trouxe e traz até os dias atuais um grande prejuízo, um prejuízo relevante, considerável no meio dos cristãos, né? E esse prejuízo é o quê? É a falta de conhecimento ou de entendimento das principais doutrinas do cristianismo, que isso vai fazer com que esses crentes fiquem vulneráveis aos falsos ensinos, aos falsos mestres, né? As falsas teologias, né? Então esse prejuízo aí, ele hoje é vigente no nosso meio, que vem decorrendo dessa aversão aí ao estudo da teologia, né? Então, o que a gente percebe? Que por causa dessa deficiência, os cristãos eles vão ficar vulneráveis? Eles vão ficar vulneráveis de que forma? Teologicamente, né? Por quê? Porque eles vão ficar sem condições de discernir o que é certo e o que é errado dentro do contexto da teologia, né? Ou seja, quando se tratar de um tema doutrinário, essas pessoas não vão ter um discernimento teológico para dizer se é correto ou não é correto, se está de acordo com a Escritura ou não. Por quê? Por conta dessa aversão que eles têm ao estudo da teologia, então eles não vão ser pessoas dedicadas ao estudo da palavra, ao aprofundamento da Escritura Sagrada, né? E outra, né? Sem falar nisso, sem falar que não tem também, ele não segue, né, as ferramentas necessárias para se produzir uma boa teologia. Então essas pessoas vão ficar presas ao que? Aos falsos ensinos, aos falsos mestres, né? Aos falsos teólogos, sem nenhuma forma de conseguir contestar aquilo que porventura seja uma falsa teologia, né? Porque eles não, na realidade, não vão saber se é uma falsa teologia, então não tem condições de argumentar. Eles vão ficar numa situação difícil. Essa é a realidade que nós estamos vivendo atualmente, né? Essa má visão que se tem da teologia, que vem por parte de muitos cristãos, infelizmente, que tem causado esse prejuízo aí até os dias de hoje, ele não vem à toa, né? Essa má visão, ela não existe à toa, existe uma razão para isso. Então a gente vai tratar um dos motivos aqui no Brasil, né? Então no Brasil a gente vai ver um dos motivos, né? E a gente vai perceber que a igreja brasileira, ela
cresceu muito, ela teve um crescimento acelerado, né? Só que onde ela cresceu? Ela cresceu aceleradamente na periferia do país. E o que é que nós compreendemos, né? Que na periferia do país é onde está a camada mais pobre do Brasil. E essa camada mais pobre do Brasil não tem uma cultura de ler ou de estudar de um modo geral, né? Ou seja, essas pessoas aí, quando elas se tornam cristãs, elas vão trazer consigo, né, para dentro do cristianismo, essa cultura da não leitura, né, essa cultura de não estudar, de não se dedicar aos estudos, né? Então, como a igreja cresceu nessa parte mais pobre, né, do país, então a igreja passou a comportar aí o que? A maioria dessas pessoas. Então hoje podemos dizer que a igreja, por ela ter crescido na sua maior parte na periferia, ela aglomerou, né, a maior parte desses leigos, dessas pessoas que têm uma aversão ao estudo, né? Ou seja, hoje a igreja pentecostal, por exemplo, ela é a igreja que mais cresceu, né, no Brasil, que justamente ela cresceu na periferia. Essas pessoas aceitaram Jesus, essas pessoas vieram para o cristianismo, né, porém trouxeram essa cultura. Logo, a denominação pentecostal hoje, em sua maioria, é composta por pessoas que não são tão dedicadas aí ao estudo da palavra de Deus, ao aprofundamento da Escritura, né, ao ensino teológico. Por quê? Porque essas pessoas já trouxeram consigo aí essa cultura de não estudar, né? Então, eu trouxe aqui um dado do IBGE, que foi divulgado em 2010, né, já faz alguns anos, onde ele vai retratar justamente essa realidade. Então, o que é que o IBGE divulgou, né? Ele divulgou aí que o número de católicos diminuiu, o número de evangélicos cresceu. E a gente sabe disso, que sempre o censo mostra o número de evangélicos crescendo. Só que o IBGE não divulgou somente o crescimento desse número de cristãos, mas também divulgou o nível de educação desses cristãos evangélicos, né? Então, o que foi que ele divulgou em 2010? Que mais de 42%, no caso aí 42,3% desse público evangélico, eles não possuem nenhum ensino fundamental completo, né? E 6,2% deles não tem nenhuma instrução, ou seja, não sabe ler, não sabe escrever. Então, esse dado aí, justamente, ele vai mostrar essa realidade que nós estamos tratando, né? Então, a igreja evangélica, de um modo geral, principalmente a pentecostal, ela comporta esse bom número de pessoas aí que não tem uma dedicação ao estudo. Isso prova que a maioria deles não tem, né, o ensino fundamental completo. Então, essas pessoas estão aceitando Jesus, estão vindo para a igreja com esse perfil educacional, né, e tem permanecido, né, não tem mudado. Pelo menos até o momento a gente tem percebido uma pequena mudança, né, mas de um modo geral permanece da mesma forma, né? Então, esses dados estatísticos aí, eles provam que, né, que realmente a igreja ela tem crescido entre os mais pobres e que são menos dados aos estudos, né? E por essa razão não costumam estudar a Bíblia, tornando-os aí pessoas de fácil manipulação. Então, essa é uma realidade um pouco não muito boa nossa, né? Que atualmente está acontecendo, mas que pode ser mudado. É uma realidade que na realidade já começou a ser mudado, né? Um pouco devagar, mas começou a ter uma mudança, né? Apesar dessa má compreensão aí de muitos cristãos sobre o estudo teológico das Escrituras, aos poucos, né, essa realidade vem sendo aí transformada, né? Por quê?
as lideranças começaram a perceber a necessidade de um conhecimento mais apurado aí da Bíblia Sagrada, né? E que esse conhecimento ele só pode vir através da teologia, né? No caso aí a teologia bíblica, né? Então a sociedade está mudando, né? As lideranças estão percebendo que o perfil educacional da sociedade começou a mudar e muitas pessoas começaram a chegar na igreja hoje com um perfil educacional já diferenciado, mais avançado. Então as lideranças começaram a perceber isso, né? E começaram a indagar que realmente há uma necessidade de um conhecimento mais apurado, mais profundo da Bíblia Sagrada. E que esse conhecimento ele só pode vir através do estudo teológico, né? Então o cristianismo aí, atualmente, ele tem sofrido o quê? Um bombardeio de informações de várias naturezas, né? Como visões teológicas não ortodoxas. Então, a igreja atual, a igreja evangélica atualmente, principalmente aqui no Brasil, ela justamente tem sofrido aí com essas informações. Por quê? Porque são informações que envolvem, né, a questão do aborto, por exemplo, né, a questão da homossexualidade, né? Esses temas aí que hoje é muito debatido, eles são debatidos dentro do âmbito da teologia também, tem feito com que as lideranças tenham percebido que eles precisam realmente crescer nesse conhecimento aí, até para combater essas falsas teologias que envolvem esses temas, né? Então, diante desse fato, a igreja necessita o quê? Voltar aos princípios perdidos. Por que os princípios perdidos? Porque a gente viu que a igreja, quando ela começa lá em Israel, através dos primeiros judeus cristãos, eles começam o quê? Eles começam com o estudo da palavra, eles começam sendo pessoas que se identificam com o ensino da palavra de Deus. São pessoas voltadas ao ensino da palavra de Deus. Que com o passar do tempo, a igreja ela foi perdendo aí essa cultura, né? Esse costume de estudar a Bíblia Sagrada, de ter um conhecimento mais profundo teológico, né? Então a igreja atual ela precisa voltar a esses princípios aí, né? E o meio que a igreja vai encontrar para voltar a esse estudo da palavra de Deus é o quê? É a teologia, né? E a teologia ela tem uma ferramenta principal. Ela pode utilizar outras ferramentas? Sim. Mas a principal ferramenta da teologia é a Bíblia Sagrada, né? Então, diante aí da aversão que a teologia tem sofrido, mas, de qualquer forma, todos, né, de uma certa maneira, aí, são considerados teólogos, né? Então, mesmo que as pessoas tenham passado por um período da história aí como o século XIII, né? Sem a Bíblia Sagrada, sem essa ferramenta da teologia, mas as pessoas continuavam pensando sobre Deus, as pessoas continuavam questionando a sua existência, a existência de tudo, a criação de tudo. Então as pessoas, de uma certa forma, continuaram sendo os teólogos que são, né? Da sua maneira, por mais leigo que a pessoa fosse, mas se ela pensa algo sobre Deus, se ela pensa sobre a origem de tudo, se ela pensa sobre a origem da vida, se ela pensa sobre a razão de tudo que existe, então essa pessoa, ela está o quê? Fazendo teologia. Então todos nós falamos isso, pensamos sobre isso, então todos nós, de uma certa forma, somos teólogos, né? E quando alguém traz esses questionamentos e ao mesmo tempo opina sobre isso, essa pessoa está fazendo o quê? Está fazendo teologia. Então, quando alguém pensa, raciocina sobre Deus, a origem de tudo, inclusive a origem do ser humano, e essa pessoa não somente questiona, mas também traz a sua opinião sobre isso, então ela está produzindo aí a sua teologia. Isso não significa que a sua forma de pensar, de dar as respostas,
dos seus próprios questionamentos estejam corretos. Mas, de qualquer forma, essa pessoa está fazendo teologia, né? Então, agora a gente vai ver a teologia e as suas definições, os seus conceitos. Aqui a gente vai ver aonde foi que ela nasceu, né? Que aqui vai ser uma coisa muito interessante para nós. Então, aparentemente, definir teologia parece algo fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Então, para conceituar a teologia, é necessário saber onde ela nasceu e em que contexto religioso ela encontrava-se. A partir de então, pode-se definir o termo teologia. Então, só é possível definir essa palavra aí, ou trazer um conceito para ela, se a gente saber primeiro onde foi que ela surgiu, né? Que parte do mundo ela surgiu, quem trouxe ela à tona, em que contexto ela se encontrava. Então, a partir daí, a gente vai entender o que significa essa palavra, né? Então, apesar dessa palavra teologia ser bem comum no cristianismo, mas ela não tem a sua origem no cristianismo. Então, a teologia ela não nasceu dentro do cristianismo, tampouco nos dias atuais, né? O vocábulo aí, a palavra, né, teologia, é pela primeira vez falado aonde? Na Grécia, mas não é na Grécia atual, na antiga Grécia, né? Em um período que ficou conhecido aí na história como o período pré-socrático, né? Ou seja, antes de Sócrates, antes desse filósofo, essa palavra começou a surgir dentro da antiga Grécia. Então a gente vai perceber que os gregos, eles costumavam muito falar sobre alguns mitos, e esses mitos contam a história também da criação, ou a história dos deuses, né? Então, o Aristóteles, né, o filósofo, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar algumas dessas pessoas, né, de teólogo, né? Então, a gente começa a ver aí esse termo teólogo surgindo na antiga Grécia, e eles eram falados pelos filósofos. Então, os filósofos se deparavam tipo como o Homero, o Hesíodo, né, que são expositores aí de histórias mitológicas que envolvem a ideia dos deuses, a criação do ser humano, a criação do universo, etc. Então, esse nome aí, teólogo, foi dado a essas pessoas a princípio. Então, na antiga Grécia, nasce aí o que a gente conhece por teologia, e quem eram os primeiros teólogos aí eram os contadores de mitos, né? Eles eram os primeiros teólogos, né? Então, conclui-se que a teologia surgiu quando começaram a pensar sobre seres divinos. Não necessariamente tinha que ser o Deus dos cristãos, né? Porque o Deus dos gregos não era somente um na visão deles, né? Então, a partir do momento que os gregos pensam sobre a ideia dos deuses, a existência dos deuses, de seres divinos, a relação entre eles e o ser humano, e também a vida após a morte, né? Então, pode-se dizer que a teologia vai surgir nesse período aí, nesse momento, né? Então, como foi visto, aí, diferente do que muitos cristãos pensam, né? A palavra teologia não tem origem no cristianismo, mas dentro do paganismo grego. Então, ela nasceu aonde? Dentro do paganismo grego. Por que paganismo? Porque os gregos, né, eram politeístas, acreditavam em várias divindades, e eles foram os primeiros a pensar sobre essa ideia aí, sobre os deuses, etc. Então, essa palavra surge entre eles. Então, de acordo aí com a etimologia da palavra, teologia, né, temos que a junção dessas duas palavras gregas são theos, que é Deus, mais a palavra logos, que é estudo, né? Assim temos a definição mais simples da palavra teologia, que é o estudo sobre Deus. Então, o estudo sobre Deus é a definição mais simples que nós temos atualmente, né, dessa expressão, dessa palavra aí, teologia, né? Então, essa definição simples aí aponta para o propósito principal dela,
que é Deus. Então, qual o propósito principal da teologia? Apontar para uma divindade, né? Que é Deus, o Criador de todas as coisas, né? Então, quem foi que empregou pela primeira vez a palavra teologia, né? Foi Platão. Platão foi o primeiro a usar essa palavra aí. Ele usou em relação a quê? Usou em relação aos contadores de mitos, né? Então, quando ele se depara com pessoas contando a história dos deuses, quando ele se depara dessa história sendo contada em relação à criação do ser humano, por essas supostas divindades, então ele vai denominar essas pessoas aí de teólogos, né? Então, surge aí com Platão a palavra teologia, né? Até o momento foi apresentado aí a teologia dentro do contexto grego, né, como foi visto, voltada ao estudo sobre os deuses apresentados aí na mitologia. Então, a princípio, a teologia era uma teologia do paganismo, né? Apesar do termo teologia ter surgido no paganismo grego, mas ela só teve assim ela só foi notada, ela só ficou famosa, né, na realidade, dentro do cristianismo. Então, essa palavra ela vai ser notória dentro do cristianismo, né? Então, partindo do princípio de que teologia é o estudo sobre a divindade ou sobre os deuses, né? Significa que cada religião possui a sua própria teologia. Então, de acordo com nós compreendemos de onde essa palavra surgiu, em que contexto ela estava associada, ela surgiu na Antiga Grécia, estava associada à ideia dos deuses, né? A criação de tudo pelos deuses. Então, a partir desse princípio aí, nós compreendemos que cada religião possui a sua própria teologia. Então, o Espiritismo, por exemplo, tem a sua própria teologia, a sua própria visão sobre Deus, a sua própria visão sobre a criação, né? Não somente o Espiritismo, mas o próprio Budismo também tem a sua própria teologia, o hinduísmo também, né? E o cristianismo tem a sua teologia também, né? Que é a teologia bíblica, no caso, né? É uma teologia fundamentada na Bíblia Sagrada, né? As outras religiões têm a sua teologia também fundamentada em alguma coisa, né? Mas no caso da teologia cristã, é uma teologia bíblica porque é fundamentada na Bíblia Sagrada. Então, a teologia aí, no contexto cristão, ela se difere, né, da teologia da Antiga Grécia, né? Enquanto a teologia dos gregos era voltada ao saber sobre os deuses, os mitos, a teologia cristã passou a se preocupar com o estudo voltado ao Deus revelado na Escritura Sagrada. Então, a teologia dentro do cristianismo, ela vai se voltar ao quê? A Bíblia Sagrada. Então, qual é a fonte de conhecimento da teologia? A principal fonte é a Bíblia Sagrada. Então, ela vai se diferenciar por isso, né? Então, essa ferramenta principal aí, que é o estudo da Bíblia, né? Apesar dela ser a sua principal ferramenta de conhecimento sobre o ser de Deus, mas as ciências não estão descartadas. Então, a teologia ela não se vale somente da Bíblia como uma ferramenta principal de estudo. Ela também se vale das ciências também para, de uma certa forma, de uma certa maneira, né, ajudar nesse entendimento aí da Escritura Sagrada, né? Então, o termo teologia começou a ser usado no cristianismo a partir de que século? Século IV, né, depois de Cristo. Ela surgiu aí com aqueles que ficaram conhecidos como os pais da igreja, né? E o primeiro a citar esse nome teologia em uma obra literária que foi a Cidade de Deus, né? Foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que ele é um pai da igreja aí se eu não me engano, ele nasceu no ano 350, né? Depois de Cristo.
Então ele vai trazer para dentro da sua obra literária aí, a palavra teologia, né? A palavra teologia ela começa a vir à tona dentro do cristianismo a partir dessas obras literárias aí de Agostinho de Hipona, né? Só que tem um diferencial, né? O conceito é diferente. Para Agostinho de Hipona, a teologia ela é o quê? É uma reflexão sobre a revelação de Deus. Ou seja, a definição de teologia no cristianismo passa a ser diferente aí do conceito grego. Então, enquanto a teologia grega estava voltada ao saber sobre os deuses, uma reflexão sobre os deuses, a teologia cristã passa a refletir sobre as revelações de Deus, né? Sobre o Deus da Escritura Sagrada. Então, para os cristãos, teós, né, aponta para o Criador de todas as coisas, e não para uma série de divindades, né? E logos, a palavra logos, né, não é vista no sentido genérico, mas sendo uma manifestação da própria pessoa de Jesus. É dentro desse contexto aí que surge as definições de teologia no cristianismo. Então a gente começa a perceber que quando essa palavra ela é citada, né, pelos pais da igreja, dentro do cristianismo já, a gente nota que ela vai ter uma outra definição. Então, a primeira definição que nós temos é a definição dos antigos gregos, dos antigos filósofos, né? A partir do quarto século, a gente começa a perceber que surge aí uma outra definição de teologia dentro do cristianismo. Então, aqui eu trouxe para os irmãos aqui três figuras, três personagens, né? Santo Agostinho, o Tomás de Aquino, né, e o Martim Lutero, né? Então, o que é que a gente vai ver aqui? Enquanto o Agostinho ele trouxe sua definição de teologia, né, como sendo uma reflexão sobre a essência do Deus da revelação, aí o Tomás de Aquino, já lá no século XIII, né, ele vai trazer a sua definição de teologia. E ele vai definir como? Ele vai definir como sendo uma ciência especulativa que se apropria do saber racional e científico, né? Então, ele já vai ampliar aí o seu conceito de teologia. Para ele, a teologia ela é especulativa, né? E ela não precisa somente só da Bíblia Sagrada. Ela vai também nos meios científicos, né? Aí, no século XVI, vem o Martim Lutero, que ele vai trazer a sua definição de teologia, né? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai negar essa teologia especulativa aí de Tomás de Aquino e ele vai propor uma teologia que ele vai chamar de teologia prática, né? O que é isso? Ele vai envolver aí a história e a vida de fé. Para ele, a teologia está restrita nessas duas situações, né? A vida de fé do cristão e a história que envolve essa vida de fé, essa teologia do cristão, né? Então a gente começa a perceber que com o passar da história, cada teólogo que surge, ele também vai trazendo o seu próprio conceito, a sua própria definição de teologia, né? Então, como foi visto, o termo teologia sofreu mudanças em seu significado, principalmente quando começou a ser utilizado aí no cristianismo. Então, realmente, definir teologia não é muito simples como a gente pensa, né? Por quê? Porque ela vai se diferenciar no seu conceito ou na sua definição de acordo com a religião ou com o pensador, né? Aquele que está pensando sobre ela, né? Aquele que está produzindo seu próprio conceito teológico, né? Isso é muito interessante. Então, resumindo, né? Resumindo tudo aquilo que a gente falou aqui sobre a história da teologia, né? Princípio, a teologia ela vai surgir na Grécia Antiga, né? O Aristóteles ele vai chamar de teólogos aqueles expositores de mitos, né?
E quem ele chamou de teólogos? O Hesíodo e o Homero, né, que são as principais figuras aí da Grécia, onde eles expuseram aí sobre a história dos deuses, né, os mitos de um modo geral, né? Porém, a gente também vai perceber que Platão ele foi o primeiro a utilizar essa palavra aí, teologia, né? E por fim, os pais da igreja vão utilizar essa palavra, né, teologia, para quê? Para uma reflexão aí sobre Deus, né? E Agostinho vai utilizá-la em sua obra Cidade de Deus. Eu espero que os irmãos tenham compreendido aqui a princípio o nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.